E aí, professor Jason, estamos aqui para mais um episódio. Hoje com um convidado muito especial. É um cara que eu conheci virtualmente, não conheci pessoalmente ainda. Dividimos disciplina em uma instituição aqui de Floripa. Trocamos figurinhas em alguns momentos por questão de aula e tal. Mas aí eu fui descobrindo aos pouquinhos, a cada contato, a quantidade de coisa legal que ele se meteu, assim, que ele desenvolve e tal. Então, além de ser um cara, um professor excepcional, que os alunos elogiam, gostam muito, né? Um cara que o trabalho dele como professor, né, é irretocável, assim. A gente tem também ele sendo um cara que manja muito do assunto que a gente vai falar hoje. Que a ideia hoje do programa, Geis, vai falar sobre a ciência nos quadrinhos, nas histórias em quadrinhos. Certo, professor Jason? É isso aí, meu querido Marquinhos. Bom estar aqui contigo de novo. Espero que todos os nossos ouvintes aí estejam muito bem, se cuidando durante essa pandemia que ainda não passou. E vamos fazer hoje, então, uma conversa aqui, um bate-papo com um professor super especial. Ao contrário aqui das outras vezes, né, Marquinhos? Hoje eu conheço pessoalmente o convidado e você não. Apesar de estar trabalhando com ele atualmente, ainda não conhece pessoalmente. Então, o nosso querido João Francisco Souza, professor aqui do ensino médio de biologia, foi meu aluno lá nas Ciências Biológicas, na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente estava batendo um papo aqui no briefzinho e provavelmente ele foi a minha primeira turma na licenciatura noturna das Ciências Biológicas, né? Uma turminha muito boa. Tenho vários contatos ali daquela turma ainda, inclusive uma menina de lá saiu, fez iniciação científica comigo, e a gente está conversando e de repente até para retomar umas parcerias. Estamos publicando um artigo científico dela agora em breve, então era uma turma realmente bastante especial, ficou bastante no meu coração ali. Então vamos falar hoje, né, desse tema super interessante aí, permear um pouco da divulgação científica dentro das nossas queridas HQs. João, seja bem-vindo aí, meu caro. Se apresenta para a galera. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Como já disseram aí, né? Meu nome é João, eu sou professor de biologia, trabalho atualmente exclusivamente com ensino médio e pré-vestibulares, então trabalho aí com adolescentes e pré-adolescentes, e também trabalho aí na área dos quadrinhos, né? De maneira muitas vezes direta, muitas vezes indireta. Eu sou uma das cabeças por trás da Comic Con Floripa, evento que surgiu em 2017, né? E tentou trazer um pouco da cultura pop aqui para o sul do país. Não era muito comum, né, até 2017, ter eventos desse gênero por aqui, com aula de artistas, com workshops, com minicursos, com mesas redondas. Então foi algo relativamente inédito, né, principalmente para a grande Florianópolis, que recebe vários eventos, mas pouquíssimos deles, né, ligados aí a quadrinhos e cultura pop em geral. Já trabalhei também com edição em quadrinhos, trabalhei em parceria com a Script Editora, uma editora também local, e atualmente tenho tentado escrever aí uns roteiros para adaptar conteúdo de biologia para quadrinhos, né? Daí o que o Jason falou sobre permear a divulgação científica, né? As pessoas até hoje associam a mídia, né, dos quadrinhos a super-heróis, mas ela vai muito além disso. A gente pode trabalhar diversos aspectos humanos, né? Não somente científicos em quadrinhos, além de associar os personagens aí que vestem a cueca por cima da calça e saem aí aprontando várias confusões. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Tentar entender dos personagens mais famosos aí dos quadrinhos de super-herói, quais deles têm aí o seu pezinho na ciência, se faz sentido ou não, e também falar um pouquinho mais sobre quadrinhos que visam buscar, né, divulgar a ciência, levar a ciência para o grande público. Sensacional, João. Realmente vou me confessar aqui no nosso episódio que eu fui um grande consumidor, um grande amante assim das HQs, das histórias em quadrinhos, durante principalmente a minha infância, quando eu tinha assim um tempo relativamente grande para poder me dedicar. Então, naquela época, claro, era um mundo completamente diferente do que é o mundo atual. A gente tinha ali, principalmente lá no interior, onde eu fui criado, a gente tinha acesso ali aos quadrinhos da Disney, tinha ali o Turma da Mônica, né? Não esse Turma da Mônica jovem, atual, aquele original mesmo, bem infantilizado. E eu lembro de gostar de ir em consultas médicas ou ir no dentista, porque tinha lá um monte de HQ
gostava de chegar antes e sair depois e ficar devorando tudo ali, os que eu ainda não tinha lido. Então, fez parte, assim, da minha realidade. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai crescendo aí na juventude, na idade adulta, eu troquei um pouco pelos livros de xadrez, pelos livros científicos, e não sobra, assim, tanto tempo quanto eu gostaria para realmente acompanhar, né, como esse pessoal aficionado, assim, os quadrinhos atuais, né, os que a galera aí tem consumido em maior instância. Então, João, vou aproveitar justamente o gancho da tua introdução e deixar já a primeira pergunta para ti. Tu dizer aqui para nós quais são os quadrinhos aí que a galera está consumindo e que exploram conhecimentos científicos, mais do que simplesmente assim outros temas completamente distantes da ciência. Pensando no mainstream, né, no que é mais consumido atualmente, principalmente em questão de super-heróis, né? Nossa, tu tem centenas de personagens, tanto nas duas grandes editoras, né, Marvel e DC, que tem pelo menos a sua origem que tenta ser explicada através de conteúdo científico. Se essa ciência é bem explicada e faz sentido, são outros 500. Eu só quero fazer um parêntese desse teu comentário sobre a leitura de gibis em consultórios. Na população brasileira, uma boa parcela, né, de pessoas começou a ler com os quadrinhos da Mônica e da Disney. Muitas vezes, o primeiro contato literário, né, que a criança tem com a alfabetização e com a leitura é justamente através dos quadrinhos. Então, eles também têm esse papel, né, na aquisição do gosto pela leitura e no próprio desenvolvimento dessa habilidade, né? A gente nunca pode deixar de reconhecer esse papel dos quadrinhos na formação de novos leitores. Mas, voltando aí aos personagens de quadrinhos, né, que trabalham termos científicos, ou ao menos dizem trabalhar conceitos científicos, né? Indo para Marvel, né? Assim, para começo de conversa, tu tens o Quarteto Fantástico. É tida como a primeira família super-heróis da Marvel, e a origem delas é explicada através da ciência, né? Afinal de contas, os poderes deles são resultados de mutações decorrentes da exposição à radiação cósmica. De acordo, né, com a origem original deles, foi o que aconteceu. Eles foram expostos durante uma viagem espacial à radiação cósmica. E isso teria, então, né, causado, induzido mutações nos corpos deles, que fariam eles, então, manifestar seus poderes. O que é bastante engraçado, né, porque mutações são mudanças aleatórias que acontecem no nosso DNA, no nosso material genético. E, principalmente, radiações cósmicas, que basicamente, né, são bombardeios de elétrons e prótons, se induzissem mutações, né, se induzissem essas alterações no material genético, muito provavelmente elas não seriam positivas, né? Muito possivelmente eles teriam virado massas amorfas de tumores. Como a maior É o parte mais provável cenário, né, para uma exposição tão grande a uma radiação como a radiação cósmica. Fora outros que também envolvem essa história de banho de radiação, né? Como o próprio Hulk, eu acho que é um dos personagens mais famosos, que foi criado a partir da exposição a raios gama, gama, né? Que são raios extremamente energéticos, né? A radiação gama ela tem muita energia, e de fato, a exposição à radiação gama poderia induzir mutações, só que se, de fato, né, ele acabasse adquirindo seus poderes, ficasse super forte, tivesse um aumento considerável de massa e tudo mais, que refletisse toda essa energia da radiação gama, ele provavelmente se transformaria apenas uma vez, né? Ele não conseguiria ir e voltar do estado de Hulk, né, do estado de super-herói. Faz sentido. Nós, pelo menos, ainda não aprendemos a controlar a mutação a ponto de reverter ela e induzir ela a surgir novamente. Nós não chegamos ainda nesse ponto aí da engenharia genética, né? A gente não conseguiu ainda fazer esse tipo de modificação. Quem sabe um dia, né, não? Nunca se sabe. Tem outros que a origem é explicada, por exemplo, através de banho químico, né, como o Flash, um dos velocistas mais famosos dos quadrinhos, que teve ali uma série de substâncias químicas derrubadas sobre o seu corpo e teria adquirido seus poderes dessa forma. Ele estava vestido. A absorção possivelmente não foi das maiores ali, né? E pensando que, pela descrição, né, dos quadrinhos de origem do personagem, teria caído sobre o colo dele. E quando a gente pensa em corrida, quais são os músculos principais associados a essa atividade física? Glúteos. São os músculos da bunda. E essas substâncias não caíram, né, sobre a bunda do Flash, fazendo com que elas sofressem essas mutações, essas mudanças no seu DNA, a ponto de se tornarem aí adaptadas a correr a velocidades que muitas vezes superam a da luz. Então, quadrinhos sempre tentaram usar a ciência. Sempre tentaram. Pega o Homem-Aranha, né? Inclusive eles descrevem, né, que foi uma aranha transgênica radioativa, porque não basta ser transgênica, tem que também ser radioativa, que causou os poderes, né, do Peter Parker. A origem dele
A origem dos poderes do Peter Parker é descrita através ali da picada dessa tal aranha transgênica. Quando a gente fala em um organismo transgênico, a gente está se referindo a um organismo que recebeu um pedacinho de DNA de uma outra espécie, né? E passou a manifestar aquela característica proveniente daquele pedacinho de informação. Só para dar uma explicação bem superficial, né, para o pessoal entender, seria basicamente eu, por exemplo, sei lá, pegar os genes responsáveis pela formação das guelras de um peixe, introduzir no meu material genético, no meu DNA, incorporar isso à minha informação genética, né, a minha receitinha para produzir características, e aí eu passar a também desenvolver guelras. Então a ideia foi essa aranha transgênica, que recebeu genes, sei lá de que espécies, nunca nem foi dito, né, do porquê que ela é transgênica, acho que só usaram a palavra porque estava em alta na época, é uma aranha transgênica, estava em alta, né, então usaram o termo. E radioativa, porque por algum motivo tem que ter radiação envolvida. E aí essa aranha teria picado, então, né, o Peter Parker, ele desenvolveria os poderes de Homem-Aranha. Só que assim, mutações, né, essas alterações do DNA, elas costumam ser locais. É muito difícil elas afetarem simultaneamente o corpo todo, principalmente quando induzidas por um agente local, como a picada de uma aranha. Então, supondo que realmente essa aranha transgênica radioativa fosse ser capaz de dar poderes ao Peter Parker, como foi uma picada na mão, ele muito provavelmente, né, viraria o Mão-Aranha e não o Homem-Aranha. Então, mais uma vez, né, a ideia de usar a ciência sempre está ali. Se ela vai ser utilizada de maneira correta ou não, são outros 500. E aí tem um grupo que, para mim, de longe, é um dos mais legais dos quadrinhos, que são os X-Men, que daí utilizam a genética, a herança de características hereditárias, para explicar a origem dos poderes. E aí eles conseguiram chegar bem perto, né, de explicar cientificamente a origem de um superpoder. Como que um mutante, né, como são chamados os organismos superpoderosos que adquirem seus poderes através, né, do DNA, adquirem eles de forma hereditária, como que funcionaria, né, então, a genética dos X-Men, né? Como que eles adquiririam seus poderes? Existia um genezinho, um pedacinho de informação genética contido no nosso genoma, chamado de gene X. Dá para perceber que a criatividade não foi o forte aí, né? São os X-Men, o gene X. E esse gene X, que seria então responsável por dar poderes a cada um dos X-Men, ele estaria presente no cromossomo X. Olha a criatividade, mais uma vez, batendo na porta. Então, no cromossomo X, eu teria o gene X responsável por causar o poder dos X-Men. Aqui o bagulho foi criativo, né? E seria, então, né, uma herança ligada ao sexo, onde os mutantes, né, eles herdariam seus poderes quando homens de sua mãe, já que nós herdamos, né, o cromossomo X de nossas mães, enquanto homens, e no caso de mulheres, para que elas fossem mutantes, elas teriam que herdar um cromossomo X com o alelo mutante, né, com um pedacinho de informação mutante da mãe, e o mesmo do pai. Ela teria então que herdar 2 cromossomos X contendo a informação para que ela pudesse ser mutante. O que faria então dela, né, a herança do gene X, uma herança recessiva. Então eles utilizaram a genética para tentar explicar a origem dos poderes dos X-Men. E do ponto de vista biológico, é a mais coerente origem científica para super-heróis mainstream. Eu estou dizendo que existe um gene, um pedacinho de informação no cromossomo X, que quando presente em sua forma recessiva, se manifesta na forma de poderes. O problema é que a ciência vai até aí, né? Eu consigo, de fato, né, explicar heranças ligadas ao sexo, bonitinho e tudo mais. Só que eu tenho alguns centenas de milhares de mutantes no universo Marvel, cada um deles com poderes bastante específicos. Então, ou esse gene teria uma expressividade, né, uma expressão muito variável, o que é bastante incomum, né? Na natureza, tu encontrar genes com expressões tão amplas assim, a ponto de tu ter centenas de milhares de poderes diferentes, ou seria um caso seríssimo aí de polialelia, né? O gene teria centenas de milhares de alelos diferentes, cada um deles causando um poder específico. O que também, do ponto de vista da natureza, né, do ponto de vista científico, também não faz muito sentido. Mas aí agora eu pergunto para vocês, né? Se vocês já tiveram contato também com algum personagem ou viram alguma menção à ciência, né, para explicar a origem de um personagem, se vocês compraram a ideia, se ela faz sentido. Então, cara, um personagem que eu gosto muito, um super-herói que eu gosto muito, que não é bem um super-herói, é quase um anti-herói, é o Deadpool. E ele tem uma questão científica exagerada e impossível também, mal explicada, ciência errada, né? Como você citou antes ali, explicando, né? O Deadpool, para quem não conhece,
se tiver uma célula no corpo dele, ele consegue se regenerar. Então, ele toma tiro, se regenera. Até no filme tem uma passagem engraçada que ele corta as próprias mãos, e depois a mãozinha cresce. Então, esse é um conceito que eu já desde a adolescência gostava desse super-herói, assim. Não sei se tu tá familiarizado com ele também, imagino que sim, né? A minha esposa, ela gosta bastante do Deadpool. Eu, particularmente, não sou um consumidor muito grande, até porque por questões que podem ser mencionadas em outros episódios, né? Eu não costumo me dar muito bem com a comédia escrita. Na verdade, comédia de maneira geral, quando não muito direta, eu costumo não entender. Meio que eu fiz um mistério todo aí, né? Acho melhor falar. Eu sou uma pessoa com autismo, gente. Eu tenho transtorno de espectro autista de nível 1 de suporte, que é o mais baixo dos níveis dentro do espectro do autismo. E eu tenho muita dificuldade de entender o humor. Principalmente quando ele usa sarcasmo e ironia, que são características bastante típicas do Deadpool. Ele faz bastante comentários sarcásticos e irônicos. Então, para mim, não é uma coisa que me atrai muito, porque muitas vezes passa batido por mim, eu nem percebi que era humor, foi tipo, eu li um negócio que me pareceu fora do contexto. Mas, enfim, não vem ao caso no momento. E ele é um mutante, né? Até onde eu sei, ele deveria, pelo menos, ser um mutante. Então, a origem dos poderes regenerativos dele, né, seriam a partir do gene X, que como ele é um homem, ele herdou da mãe. Só que no caso dele, houve, né, um incidente que fez com que a característica se manifestasse, né, que aquele gene passasse a ser expresso, que foi exposição, mais uma vez, olha só que loucura, à radiação, porque ele tinha câncer, se eu não me engano, né, daí ele foi convidado e tudo mais, a participar de um projeto. Então, na verdade, é até por isso que eu toquei nesse assunto, porque eu e o Jesus já fizemos um episódio aqui, João, sobre epigenética. E o Deadpool, ele aborda o que seria uma epigenética. Ele foi exposto a, se eu não me engano, não precisa ser radiação, é estresse, nível de estresse. Então, botaram ele com pouco oxigênio, um cara lá que deixou ele preso, prometendo curar ele de um câncer, aí deixou ele com pouco oxigênio e tal, um nível de estresse, que os caras fizeram para estimular o gene mutante dele a se expressar, né? Então, é bem interessante isso, que eles usaram um conceito de epigenética, Jason, na história do Deadpool. É verdade, não tinha pensado por esse lado, é verdade. Na verdade, a maior parte dos X-Men, né, pelo menos os X-Men clássicos, os X-Men da primeira leva, eles, na verdade, tiveram a primeira manifestação dos seus poderes após a explosão da primeira bomba atômica. Inclusive, eles são conhecidos, né, como filhos do átomo. Seria, então, né, um agente que induziu a manifestação dos poderes que estavam latentes, né, presentes naquele gene X, lá no cromossominho X de cada um deles. Então, direto ou indiretamente, né, a radiação ela sempre aparece. Por algum motivo, a radiação costuma ser a mais frequente causa de indução a surgimento de poderes. E a gente sabe, né, do ponto de vista científico, radiação, se induzir uma mutação, provavelmente vai ser deletéria, vai ser bastante ruim. Tanto que tu tens as radiações ionizantes, né, como uma das principais agentes, né, mutagênicas no surgimento de cânceres, de tumores. Então, se tu pega um personagem que foi exposto à radiação ionizante em quantidades absurdamente altas, ele não vai virar um super-herói. Ele provavelmente vai virar um cadáver, né? Em curto ou médio prazo, é o que vai acontecer com ele. Então, esse é um negócio que eu acho interessante a gente discutir, porque eu entendo toda a ideia científica de falar de mutação, e até o X-Men trabalha uma questão de respeito a minorias, né? Que, em teoria, né, eles são uma minoria mutante. Então, o filme aborda muito isso, né, cara? O preconceito e tal, e acho isso, né, até tem um papel social interessante, assim, se o adolescente aí, né, a criança conseguir captar a ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, e aí como biólogo, e aqui somos 3 biólogos, não sei se vocês sentiram isso, não sei se o Jason costuma consumir esse tipo de filme, eu gosto bastante de filme de super-heróis, assim, né? Mas, às vezes, eu sentia que jogava um pouco contra a ciência, porque parecia que ter mutação sempre ia deixar, o que o João falou agora, sempre ia deixar muito legal. Tu ia virar um super-herói se tiver uma mutação. E eu já contei aqui em outro episódio a história da mutação, que tem um biólogo, não sei se o João conhece, o Fernando Fernandes, é um ecólogo. Conheço. Fernandes, né? O Poema Perfeito, não sei se já lesse, não lesse eu tenho para te emprestar aqui, tá? O Poema Perfeito é sensacional, cara, e ele usa um exemplo muito legal da mutação. E aí, Jason, ele fala sobre xadrez, não sei se tu lembra desse exemplo do Fernandes.
que ele diz assim, mutação é igual a um jogo de xadrez. Então lá, estamos aqui, eu e o Jesus jogando xadrez, cada movimento é calculado. Aí o João, que nunca jogou xadrez na vida, ele chega e faz um movimento válido aleatório, e vai lá nas minhas peças, e sei lá, mexeu o bispo na diagonal, fez um movimento válido. Qual que é a maior chance que esse movimento tenha sido bom ou ruim para o meu jogo? Bom, a maior chance é que tenha sido bom, ruim, porque o João não conhecia xadrez, né? Existe a chance do movimento não ter causado nada, né? Não ter nem atrapalhado nem ajudado? Existe a chance, mas ela é menor. E existe uma chance menor ainda de ter sido um movimento bom, né? Que eu mesmo conhecendo o xadrez não estava olhando para aquele lado, né? Para aquela jogada, e o movimento aleatório que o João fez ganhou o jogo para mim, botou num posicionamento muito melhor. Essa chance existe, mas ela é muito, muito, muito menor. Então, comutação é assim, tu pensa em milhões de anos do meio selecionando características, né? Selecionando aqueles genes, né? Ao longo de milhares, milhões de anos, aí vem uma mutação e muda tudo. A chance de ser ruim é muito maior, né, cara? Então, o Fernandes, esse exemplo que eu acho muito legal, muito sensacional. Para mim, principalmente o X-Men, João, jogava um pouco contra isso, assim, parecia que ter mutação é legal, né? Sofri preconceito, né? Claro, mas eu sou um super-herói, né? Eu sempre tenho superpoderes quando tem uma mutação. E é bacana ter mencionado essa fala sobre minorias, né? Porque X-Men sempre foi sobre isso. Inclusive, existe um quadrinho que faz alguns anos que não é republicado aqui no Brasil, mas que vale a pena ir atrás, que se chama Deus Ama, o Homem Mata, em que justamente está ocorrendo uma caça aos mutantes, e vem essa discussão sobre o preconceito, né, causado pela diferença. Inclusive tem um quadro que é bastante famoso desse quadrinho, que é um apresentador de jornal, e ele está apontando para o Noturno, que é um X-Men azul, e ele fala algo do tipo, não é possível que tu consegue olhar para isso e dizer que isso é um humano. Então, é um quadrinho que aborda preconceito e aborda essa discussão sobre minorias. Mas eu não posso deixar de concordar com o que tu diz sobre ok, eu sou uma minoria, mas eu tenho superpoderes. Então, que se dane eu ser uma minoria, eu tenho poderes, pô. Realmente é contraditório, né? Porque, em tese, se eu sou super poderoso, bem, querendo ou não, né? Eu posso impor as minhas vontades. E é justamente isso que os X-Men pregam, né? Os X-Men do Xavier, em sua origem, eles pregavam justamente essa ideia de, não, nós temos poderes, mas nós jamais utilizaremos isso contra a humanidade. A gente vai usar isso a favor dela porque a gente quer ser reconhecido como humanos. Tudo bem que na atual conjuntura, né, o run, a sequência de histórias atual dos X-Men, eles criaram uma nação própria que se reconhece como soberanas demais. Eles ainda não atacaram, né, não fizeram nada contra a humanidade, mas eles disseram, a gente encontrou uma ilha, a gente vai viver aqui, deixa a gente em paz. Se vocês de alguma forma tentar interferir na nossa nação, a gente vai reagir. E nós somos seres superpoderosos. Então agora eles resolveram criar o cantinho deles para tentar viver em paz e tal. Inclusive é uma dinâmica bastante legal, não é uma dinâmica inédita, né, nos quadrinhos dos X-Men, mas mostra eles desenvolvendo língua própria, cultura própria, leis próprias, uma delas inclusive é não matar humanos. Então é bem legal, assim, tu vê o surgimento de uma sociedade, é um quadrinho totalmente fictício, mas o surgimento de uma sociedade do zero. Isso eu acho muito legal também. Então, além de trabalhar a ideia de minorias, eles trabalham com ideias como, por exemplo, formação de sociedades e desenvolvimento aí de nações, cara. Isso é muito louco para um quadrinho que é consumido pelo mainstream, né? Tu vai ter uma galerinha aí dos seus, que vai dos 10 aos 40, 50, 60 anos consumindo esse material. Isso sempre vai ser muito válido no meu ponto de vista, né? E voltando à ideia, né, de que mutação são coisas legais, a gente tem que ter em mente, né, que as nossas células, elas basicamente vêm com um manual de instrução. É o nosso genoma. O conjunto de todas as nossas informações genéticas, né, ele vem ali perfeitinho, a célula só precisa executar aqueles comandos para saber o que fazer. Como tu disse ali, né, numa partida de xadrez, muito provavelmente, se eu tentar fazer um movimento aleatório, tem grandes chances de que esse movimento me prejudique muito mais do que me beneficie. A mesma coisa vai acontecer dentro da célula. Se ela tentar fugir daquele roteiro dela, se ela tentar sair daquele manual de instruções, tem grande chance de que algum comando indevido seja acionado dentro dela. E mutações, essas alterações que surgem aleatoriamente, né, e espontaneamente, é importante dizer,
nas nossas células, muito possivelmente, se não forem neutras, né, se não causarem mal, se forem facilmente corrigidas, elas provavelmente serão ruins, serão deletérias. Então a mão do Peter Parker, a mão do Homem-Aranha, possivelmente teria desenvolvido um tumorzinho. No melhor dos casos, né, na melhor dos cenários. O Hulk teria virado uma massa amorfa de células. Sim. O O que é Quarteto detonado, né? Fantástico teria sido incinerado, carbonizado, eles nem existiriam. Quem é Quarteto Fantástico, né? Então radiações, gente, não são coisas boas não, tá? Uhum. É bem, Experimenta sair todo dia no sol do meio-dia sem nenhum tipo de proteção para ver o que acontece contigo a médio e longo prazo. é bem isso mesmo. E a gente falando, né, de mais poder, menos poder e tal, na vida real, né, a gente hoje, os super-heróis com maiores poderes seriam Batman e Homem de Ferro, porque eles têm dinheiro, né, cara? Exatamente. O capital. São, né, o poder dos caras é grana. Então, seriam os mais poderosos atualmente. Professor Jason, manifeste aí, a gente está monopolizando aqui a conversa. Dê seu parecer de geneticista aí. Ah, não tenho nem o que dar parecer aqui, né? Só assinar embaixo do que o João colocou. Altas analogias que tu colocaste em relação ao xadrez, realmente. O pessoal fala muito do motor de carro, né? O motor está funcionando, aí você vem lá e dá uma pedrada, uma martelada numa peça qualquer. Bom, eventualmente você pode quebrar uma peça que estava atrapalhando, né? Mas é diferente e isso é a probabilidade muito baixa, é diferente se você conhecesse todo o motor, né? E soubesse da lógica, eu tenho que mexer aqui, mexer ali, que é basicamente que um engenheiro geneticista mais ou menos faz, né? Então, hoje aí com a técnica de CRISPR, edição de genoma, essa coisa toda, o cara sabe como funciona, ele sabe o que é para fazer. Vou lá editar, vou cortar um pedacinho, vou tirar um alelo aqui, vou substituir por outro, né? São temas aí que a gente vai discutir em algum outro dia, com certeza. Não, mas é sobre essa história de edição de genoma, né? Para não dar um exemplo muito aprofundado, vocês provavelmente conhecem. Eu não vou lembrar qual é a cidade, mas em Paris houve uma época um projeto de substituir os postes elétricos por árvores transgênicas que emitiam a bioluminescência de vagalumes. Então, a ideia era remover alguns genes do genoma dessas árvores. Eu não lembro qual a espécie de árvore e tudo mais, mas é uma árvore de porte considerável e de alta longevidade. Afinal de contas, eu quero usá-las para iluminar um parque público. E aí a ideia era tirar alguns genes que não deveriam ser essenciais daquele organismo, né, e introduzir os genes responsáveis pela produção da nossa amiguinha luciferina, né, que é o composto responsável pela bioluminescência dos vagalumes. E eles conseguiram produzir em laboratório uma árvore bioluminescente. O problema foi que eles cutucaram no lugar errado o genoma da árvore. E foram árvores que acabaram morrendo nos primeiros anos de vida, não atingiram as dimensões esperadas. Então não é um simples processo assim, não, vamos modificar o genoma de um organismo e vai dar tudo certo, vai ficar tudo maravilhoso. Então tu tens um exemplo prático de que mexer num time que está ganhando, né, mexer num motor, mexer num tabuleiro de xadrez sem fazer a mínima ideia do que tu está fazendo, potencialmente vai causar muito mais mal do que bem. João, agora me surgiu uma dúvida aqui que não tem exatamente a ver com o que a gente está discutindo nesse momento, mas acho que cabe aqui no episódio. Um aluno me perguntou, né? Porque agora já indo mais para o lado dos quadrinhos mesmo, tá, João? Uhum. No Spider-Man, né, tem diferenças da história quando você pega quadrinho, versão mais nova do quadrinho, versão mais antiga do quadrinho, filme, e aí realmente nessa parte eu não tô muito ligado como isso acontece. Mas eu lembro de, em dois filmes diferentes, o Spider-Man soltava a teia pela mão mesmo, ele tomou uma picada e tal, e no outro ele tinha um dispositivo, né, para fabricar a teia. Então tem essa diferença, isso é o que? São autores diferentes? São épocas diferentes? Como é que funciona isso? Em quadrinhos, né, tu tem o que a gente chama de retcon. Quando tu reconta um elemento que era cânone daquele personagem, né? Tu reconta a história, tu dá aquela leve modificada. E isso acontece principalmente em quadrinhos de longa duração. Tu pega os quadrinhos atuais do Homem-Aranha, continua sendo aquele mesmo Peter Parker de décadas atrás, de quase 100 anos atrás, eu não sei quantos anos tem Homem-Aranha, deve ter uns bons 80 anos por aí. É o mesmo personagem. E tu não tens como manter ele durante 80 anos sem cometer essas
pinceladinhas na história, né, para que cronologicamente faça sentido esse personagem ser o mesmo até os dias de hoje, né? E originalmente, de fato, né, ele não produzia teia. Ele desenvolveu um, um lançador de teia que permitia que ele utilizasse então, né, um polímero, como eles diziam nos quadrinhos. Eles geralmente usam o termo polímero para não falar plástico, embora não sejam necessariamente sinônimas, né, as duas palavras, que permitia que ele lançasse então teia como uma aranha. Aí posteriormente, né, com o avanço dos poderes do personagem, por assim dizer, ele conseguiu sim durante um bom tempo ele mesmo produzir teias. Só que daí já envolve uma viagem com poderes cósmicos e aí já não reflete a origem original do personagem que deveria ser pautada na ciência, né? Mas, aliás, né, deve ser pautada na ciência, mas, me desculpa, eu sei que o Homem-Aranha é um dos personagens mais amados dos quadrinhos por muita gente, né, até hoje ele faz um sucesso enorme, mas pra mim é um dos que é mais tosco, cara. Tipo, o cara foi picado por uma aranha transgênica radioativa e ganhou poderes da aranha. Então, tipo, porra, não faz sentido, sabe? É um troço muito sem noção. Até Hulk, cara, tipo, tu até pode dizer, não, ele se transformou uma única vez. E a vida segue. Mas, pô, o Homem-Aranha, que recebeu, em tese, né, entrou em contato com um agente mutagênico numa região específica do corpo, e essa mutação especificamente fazer ele adquirir os genes da aranha, capazes de ele aguentar pesos superiores ao próprio corpo, se aderir a superfícies, futuramente, né, ser capaz ele mesmo de produzir teia, cara, aí é forçar demais a barra, né? Eu sei que a gente tem que saber separar, né, a ficção, né, o quadrinho, o entretenimento da ciência, mas tem coisas assim que a gente não consegue, né, cara? Não dá para fazer uma vista tão grossa assim. Não tem como não dar aquela torcida de nariz quando é muito exagerada a... Exagerado. Ô, João, e agora uma pergunta para. Já vou fazer as perguntas do João aqui, já estou fugindo do tema, mas. Cara, uma discussão. Quando tem um amigo meu que jogava no time de futebol americano comigo, o Léo. Um abraço aí, Léo, carioca. Ele é muito fã de super-herói e tal. E a gente tinha discussão de qual super-herói ia ganhar uma luta, uma briga. Isso era muito coisa de criança, né, cara? Mas a gente era adulto. Ele sempre argumentou que o Hulk ganha qualquer coisa. Cara, qualquer briga, o Hulk é o Hulk. E meio que deu a entender isso num The Avengers, né? Nos Vingadores, em um dos filmes, né? Que o Hulk é o cara mais forte do grupo ali. Você concorda com isso, não? E tem alguma explicação científica para isso, não? Cara, não tem uma explicação científica, né? A gente já mencionou, eu mencionei lá no comecinho, né, que a radiação gama, de fato, é uma radiação que tem muita energia dentro de si, né? Ela é uma radiação muito energética. Só que essa energia toda, né, não necessariamente refletiria na força do super-herói. A não ser que especificamente essa radiação atuasse sobre os genes que são responsáveis pelo regulamento do crescimento de músculos. Inclusive, até esqueci o nome do gene, né, que é um que eles conseguiram inativar na raça de cachorros que correm, então os músculos cresceram mais do que deveriam, e numa raça lá específica de touros. São os touros que são meia tonelada só de músculo, não tem quase nada de gordura no corpo. Para que isso acontecesse. Recentemente, um quadrinho que está saindo lá fora, atual, o quadrinho mensal do Hulk e tudo mais, né? Ele teve um embate recente com o Thor, que é um deus. O nome meio que já deixa implícito que ele é inspirado no deus do trovão da mitologia nórdica, né? E ele toma uma surra do Hulk, e aí ele vira pro Capitão América e fala: olha, eu não sei o que vocês terrestres fizeram, mas vocês acabaram de criar algo muito próximo de um deus, ou de um demônio, referindo ao poder bruto que tem dentro, né, do Hulk. Então o Thor, que é um dos personagens mais fortes, um deus dentro do universo Marvel, reconheceu, né, que o Hulk seria o mais poderoso. Só que essa história de quem é mais forte, quem é menos forte, quem bate mais, quem salva mais, quem é o melhor, vou te dizer quem é o roteirista, cara. O mais forte é quem o roteirista quer que seja. Sempre foi assim, sempre vai ser. Como é que tu me explica o Batman, que é literalmente um cara que é só milionário, né? Milionário não, né? Não sei nem colocar em palavras o que ele é, porque aparentemente o dinheiro dele é inesgotável. Treinado em artes marciais e com o que aparenta ser, né, o ápice do físico humano.
conseguir bater de frente com os outros membros da Liga da Justiça. Cara, ele convive literalmente com a Diana, a Mulher Maravilha, descendente de deuses, Superman, que é basicamente um deus na Terra, Lanterna Verde, que cria construtos de energia da imaginação, um cara que consegue superar a velocidade da luz. Aí tu me diz, como que o Batman... Surfista prateado, né? Surfista prateado? Como que ele é um cara que consegue, em meio a esses deuses, sobreviver e tá lá até como sendo um dos... Ele é o que mais vende hoje, né, na DC. Qualquer coisa que tu enfia, o Batman vende. Por pior que seja, por mais mal escrito que seja, se tem o Batman, vende. Mas, cara, o Batman sozinho é um personagem muito massa. Principalmente nos quadrinhos Detective Comics, em que tu vê o lado detetive dele realmente, né? Investigando cenas do crime, buscando os culpados e tudo mais. São sensacionais, a maior parte são bem escritos. Só que quando tu coloca um cara que é só um ser humano normal, em meio a deuses e semideuses, não dá, né, cara? E aí tu me dizer que, não, o Batman vence todo mundo porque ele tem preparo. Essa frase ficou famosa durante muito tempo, né? O Batman tem preparo. Pelo amor de Deus. Pega o Hulk e prepara, não vai ser nada. Essa frase aí ficou famosa até no mundo do xadrez, né? Porque o pessoal fala da prep, né? Da preparation, quando tu vai jogar com um grande jogador, e aí ele sempre fala, pô, cara, o Batman preparado bate qualquer um. Pois é, então tem essa ideia. Mas é aquela história, é o roteirista, né, cara? O roteirista sempre vai fazer o personagem ser o melhor nos olhos dele. Nesse caso específico, essa luta entre o Thor e o Hulk foi no gibi do Hulk. Talvez o cara que hoje comanda, né, o gibi do Thor, se fosse ele o responsável por escrever essa luta, talvez o Thor tivesse vencido. Por isso que eu digo, o maior superpoder de um herói de quadrinhos mainstream é o seu roteirista. Esse é o maior superpoder. E aí não tem origem científica que justifique isso. É verdade. Cara, e a gente, né, tá falando do Batman e tal. Uma das coisas que eu gosto muito do Batman é a construção dos vilões dele. Aí, né? beleza. Sempre tem vilões legais. Coringa, né? Naquele com o Heath Ledger lá, que é o Cavaleiro das Trevas, né? O Bane no Cavaleiros das Trevas Ressurge, achei um vilão muito bem construído também, muito legal. Né? Então, acho que o sucesso do Batman se deve muito, claro, ao roteirista, como o João falou, mas o roteirista construir vilões, né? Se dedicar um tempo a construir o vilão, né, cara? Deu a importância do vilão também na parada, né? Na Comic Con Floripa de 2018, a gente trouxe o JP Martins, que é um dos principais nomes da edição de quadrinhos super-herói do Brasil. Ele até hoje está atuante na área, né? Ou traduzindo ou editando. E ele é médico de formação. E ele fez uma palestra analisando a psique dos vilões do Batman, e o próprio Batman. Então, ele explicou, né, do ponto de vista clínico, os quadros mentais de cada um desses personagens, né? Inclusive, se tu fores ver os personagens, os vilões do Batman, né, tu tens personagens que são extremamente inteligentes, que têm, inclusive, títulos de doutor. Tu tens a Era Venenosa, que é uma botânica, o Espantalho, que é um químico. Então, todos eles têm níveis intelectuais altíssimos, mas que por algum motivo, né, passaram a utilizar esse intelecto para o mal. E ele fez uma análise, cara, muito sensacional. É um cara que vale muito a pena conversar, tanto pela sua bagagem nos quadrinhos como sua bagagem na medicina. E ele analisou, não, porque esse daqui é esquizofrênico, porque esse daqui tem tal coisa, esse daqui age de tal forma. Inclusive o próprio Batman, né, do ponto de vista da psicanálise, é um cara que precisa de terapia, né? Acompanhou o assassinato do pai e tal, realmente dá para ver que não precisa ser psiquiatra para ver que ele tem alguns probleminhas de ordem mental. Eu acho o Batman todo errado, na verdade. Acho ele um personagem bacana e tudo mais, eu acho ele todo errado. Não sei se eu posso entrar em méritos sociais, né? Mas o Batman, cara, ele é um cara burguês, branco, que adota crianças que ele leva para combater o crime. Então ele coloca crianças de rua para lutar com vilões potencialmente letais e ele tenta combater o crime mandando pessoas em situação periférica, né? A maior parte dos vilões bucha do Batman são pobres, usuários de droga e tudo mais. E ele espanca os caras e manda pro hospital. Pô, que super-herói é esse que com o seu dinheiro, ao invés de construir melhores hospitais, né, investir na saúde, na segurança pública da cidade onde ele mora, ele sai dando porrada nas pessoas que mais precisam. Esse cara é só um burguês safado, pô, ele não é um herói coisa nenhuma. Deixa eu esconder meu Funko aqui, peraí.
O João tá detonando o Batman aqui? Não, Eu já é não tô com pior que eu falo memória. isso na zoeira, cara, e tem umas pessoas, assim, que levam muito a sério quando faz um comentário sobre o personagem que eles gostam, né? Eles levam muito a sério esse tipo de discussão. Inclusive, tem um cara aqui da Grande Florianópolis, que obviamente eu não vou mencionar o nome, porque ele é relativamente famoso, principalmente na área de quadrinhos, ele foi professor universitário, que eu fiz essa brincadeira, né, dizendo que na verdade o Batman era só um burguês safado que batia em pobre, mandava eles pro hospital e nem se preocupava com a conta, né, que eles pagariam. Afinal de contas, né, nos Estados Unidos os caras não contam com o SUS para dar Isso. assistência a porretaço que eles vão levar do Batman, né? Então, eu falei isso e o cara ficou extremamente puto, ficou revoltado. Mas, tipo, eu tava só zoando, cara. Tipo, ele é um personagem de quadrinho, gente. A vida segue. Eu gosto do Thor, cara. O Thor é meu personagem favorito. É literalmente um cara loiro que segura um martelo. O quão ridículo é isso? Então, gente, é entretenimento, velho. Não precisa levar tão a sério as coisas. É muito bom, meu. Ô, Jason, quer dar uma voltada pro roteiro aqui? A gente já saiu do roteiro total, né, cara? Vamos lá. Sei lá. Vou voltar mais ou menos para o roteiro aqui, porque quando eu fiz a primeira pergunta para o João, ele citou algo que eu achei extremamente importante, que me transportou assim, momentaneamente para a infância. Né? O João falou que muitas pessoas utilizam a HQ, né, os quadrinhos, inclusive para ser alfabetizados. E eu presenciei cenas desse tipo, né? Lá no interior, assim mesmo, onde era difícil, né? Era um mundo sem internet, como eu e o Marquinhos sempre falamos aqui, né? Então você dependia basicamente ali da televisão, do rádio, tinha poucos canais, o rádio tinha que ter bastante potência para pegar. A gente conseguia durante a noite ali pegar umas estações mais longe, se não eram as locais mesmo. E aí, então você tinha, né, as HQs, as histórias em quadrinhos aí sendo circuladas pela galerinha da rua ali, pela piazada, ou tinha num consultório, no hospital, enfim. E aí, alguns colegas meus, assim, quando novinhos, né, criancinhas, ali eles eram incentivados, vai começando aqui a ter contato, ou o pai ou a mãe lia junto ali com eles, né, para ensinar a aprender o idioma, né, para ser alfabetizado. E a gente sempre fala aqui, João, eu e Marquinhos, que essa grande importância da popularização da ciência para a sociedade contemporânea. A ciência está presente em todos os momentos da vida de cada um de nós. Então, se a pessoa não quer ser um cientista, pelo menos ela se apropriar um pouco do conhecimento científico, faz ela poder tomar melhores decisões na vida dela, né? Com certeza. E aí você dá uma brilhante aula para a gente aqui, falando de vários personagens, dos poderes deles e como foi a origem, permeou aqui vários temas sensacionais, né, de genética, vamos lá, mutação, epigenética, DNA, RNA, células, enfim, tudo isso aí. Você acha, assim, na tua opinião, como um grande especialista e um amante dessa área toda de quadrinhos, João, será que a gente deve adotar, assim, as HQs como uma ferramenta importante para fazer divulgação científica? Ou você acha que ela, assim, vamos deixar as HQs aí para, de repente, divertir a pessoa, para ela relaxar? Quando ela lá não está querendo estudar muito hard science, assim, ela vai e vive aí com o personagem dela aquela vida paralela, ou não? Dá pra gente realmente trabalhar de uma forma assim, com mais afinco do que a Marvel faz, por exemplo, conceitos científicos mais avançados, mais pesados. Claro que sim. Quadrinhos, eles são uma mídia, né? O nicho dos super-heróis é focado no entretenimento, sem qualquer tipo de aprofundamento, né, em temas relevantes. É um gênero de escape, né? Ler quadrinhos de super-heróis é uma ferramenta de escape, igual a, sei lá, jogar um videogame, ver um filme qualquer. Mas quadrinhos, enquanto ferramenta literária, né, enquanto mídia, tu tens os mais diversos gêneros dentro deles. Tu tens, por exemplo, quadrinhos biográficos, tu tens quadrinhos acadêmicos, tu tens N publicações dentro da mídia quadrinhos, né? A gente pode utilizar ela como ferramenta para contar a história que a gente quiser. Por exemplo, eu mencionei, né, o meu autismo e eu descobri ele através de um quadrinho biográfico. Um casal de amigos meus falou assim, ó, João, a gente desconfia e tudo mais, que tu tens algumas características um pouco diferentes e tudo mais. Lê esse quadrinho. Ele se chama A Diferença Invisível. É um quadrinho que descreve, né, a vida de uma mulher adulta que é diagnosticada com síndrome de Asperger. Atualmente não é um diagnóstico válido. O Asperger ele foi incluído, né, dentro do
do espectro do autismo, sendo atualmente o reconhecido como nível 1, como grau 1. E quando eu terminei de ler aquilo, já que é uma descrição literal da vida daquela mulher, né? Eu fechei o quadrinho e pensei assim, ó, meu Deus, eu acabei de ler uma descrição sobre a minha pessoa. E foi a partir da leitura desse quadrinho biográfico, que não tinha intenção nenhuma de, por exemplo, falar diretamente sobre ciência, falar sobre medicina, eu reconhecer que eu pudesse ter um diagnóstico, e foi o que me fez ir atrás. Então, um quadrinho, enquanto entretenimento, que eu peguei para ler descompromissadamente por recomendação de um casal de amigos, fez eu descobrir que sim, eu sou uma pessoa com autismo e eu precisava de um acompanhamento psicológico e neurológico. E eu passei a fazer depois de ter contato com esse quadrinho. Então não é um quadrinho de super-herói. Eu não tenho uma aranha picando o cara para ele virar o Homem-Aranha. Não. Eu tenho literalmente a descrição do dia a dia de uma mulher que passou por N dificuldades ao longo da vida dela, com sensibilidade sensorial, com dificuldade de socialização, e no fim tinha um nome, todo esse conjunto de problemas que ela venceu ao longo da vida. E eu olhei aquilo e pensei, que loucura, passei pelo mesmo. Outro quadrinho biográfico que segue na mesma linha é chamado de Pílulas Azuis. Ele fala, né, nesse caso é autobiográfico, o autor, o Frederick Peters, talvez não seja assim que se pronuncie, ele se casou e teve filhos com uma mulher com AIDS. Então ela não era apenas soropositiva, ela era uma pessoa com AIDS, ela manifestava sintomas, ela tinha imunossupressão, precisava tomar os coquetéis e tudo mais. E aí ele fala, né, desde o começo o quão difícil era, do medo que ele tinha de contrair o vírus e posteriormente também manifestar sintomas da doença. E ele não tampa, né? Ele não tenta se mostrar como o cara que está ali, o cavaleiro de armadura no cavalo branco. Não, ele mostra que ele foi uma pessoa ruim, teve em alguns momentos questionamentos que não seriam condizentes com o que a gente considera, né, um humano, não foi humano nas decisões dele, mas ele também foi acompanhando elas nas consultas e viu que tomando a medicação, tomando o coquetel de remédios, ele poderia baixar a carga viral a ponto de ter relações com elas, a ponto de eles gerarem um filho biológico. Inclusive, eles têm uma filha biológica, é uma filha, se não me engano, que não tem o HIV. Mostra todo o acompanhamento médico de uma pessoa soropositiva, uma pessoa com AIDS, e desmistificando esse tabu todo que é criado em cima da AIDS, né? As pessoas até hoje veem a AIDS com aquela coisa tipo, oh meu Deus, AIDS. E hoje uma pessoa seguindo, né, rigorosamente as recomendações médicas, tomando coquetel de medicamentos, ela vive uma vida relativamente normal. E foi uma coisa que, por exemplo, a minha esposa, que é química, né, ela tinha essa visão cabalística da AIDS. E quando ela leu o quadrinho, ela falou assim, nossa, eu não tinha essa visão de que tu podia controlar a ponto de ter um filho biológico que nasce sem vírus, não nasce soro positivo. Mais uma vez, um quadrinho biográfico que falou sobre ciência, falou sobre como ocorre a transmissão do vírus, como ele age no corpo, tudo isso é relatado por uma pessoa que conviveu com um humano que tinha aquela condição clínica. Então nem sempre é um mecanismo de escape. Fora que tu tens quadrinhos que literalmente são acadêmicos, né, que tem como intenção ensinar. Nos Estados Unidos, tem uma série de quadrinhos infantis, que são histórias curtas e fechadas, chamados Science Comics, em que cada volume tem um tema específico. Então, por exemplo, tem o sobre dinossauros. Então, eles falam sobre dinossauros, falam da sua origem evolutiva, dessa ligação com as aves modernas. Então, eles levam para as crianças conhecimentos que muitas vezes os adultos não sabem. Tem do uso da luz, como é que funciona, né? A velocidade da luz, o que é a tal velocidade da luz e tudo mais. Tem o sobre aviões, como eles foram criados, como eles flutuam, né? Como é que consegue fazer um equipamento com aquele peso todo, né? Com aquela quantidade de massa tão grande, permanecer no céu. Então ele leva ciência para crianças, e é um quadrinho. O objetivo daquele quadrinho é fazer as crianças aprenderem conceitos científicos e pegarem esses conhecimentos para ela. Então talvez essa criança que leu esses quadrinhos dessa série Science Comics, quando chegarem nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, tenham uma maior noção dos conceitos trabalhados por um professor de biologia, física e química do que uma criança que nunca teve contato com aqueles quadrinhos. Fora que tu tens, né, tem até um quadrinho que foi publicado aqui, é de dois doutores, chamado Neurocomic,
que ele fala justamente sobre o sistema e o tecido nervoso através de analogias. Até tem um protagonista que está viajando pelas florestas de neurônios e tudo mais, e ele explica como funciona o impulso nervoso, como é feita a divisão em lobos do cérebro, a função de cada um deles, e é um quadrinho. E principalmente, é um quadrinho que visa divulgar ciência e que foi escrito por doutores. Ele é coautoral, né? Ele foi escrito pelo Dr. Matteo Farinella e pela doutora Hannah, não sei se é Ross ou Ross, a pronúncia provavelmente não vai sair correta, mas foram dois cientistas que escreveram um quadrinho para falar do seu trabalho, que é a neurociência. Então esse quadrinho Neurocomic, que tu encontra até hoje nas livrarias, te ensina muito sobre tecido e sistema nervoso, sem tu seguires, né, aquele engessamento todo da sala de aula, de falar de divisão de sistema nervoso em central, periférico, isso e aquilo. Não, eles fazendo uma série de analogias fazem tu entenderes como funciona de maneira geral o teu sistema nervoso, como que, por exemplo, tu faz o teu cérebro, né, comandar as suas mãozinhas só na base de analogias, e todas elas cientificamente coerentes, cientificamente corretas. Então, o que eu digo é, cara, quadrinho, ele é só uma mídia. Da mesma forma que no cinema tu tens os filmes biográficos, filmes de ação, filmes de comédia, filmes de terror, tu vai ter os quadrinhos de escapismo de super-herói, tu vai ter os quadrinhos biográficos, tu vai ter os quadrinhos científicos. É uma mídia. E a gente decide como usar ela. E na própria internet, né, tu tens uma série de comunicadores científicos que utilizam a linguagem dos quadrinhos para divulgar a ciência. Tu tens as cientirinhas, por exemplo, que falam sobre ciência utilizando quadrinhos. Tirinhas são quadrinhos, quadrinhos curtos, mas são quadrinhos. Tu tens o Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, que ele explicava também. Ele tinha uma série secundária que falava sobre ciência. Cães e Gatos do O Ruas Cães e também. Gatos, isso. Só que, então, tu tens uma galera que utiliza a linguagem dos quadrinhos para falar sobre ciência. Então, a gente nunca pode, né, excluir uma ferramenta como aliada a levar a divulgação e o conhecimento científico à grande população. Quadrinhos, né, graças a essa explosão de filmes de super-herói que nós tivemos aí na última década, vem sendo muito mais consumidos do que eram há umas 2 décadas atrás. Né? Os quadrinhos lá, aqui no Brasil tiveram o seu boom lá nos anos 70, depois deu uma decaída, subiu de novo nos anos 90, né, mas caiu de novo e agora está em alta, principalmente por causa dessa explosão que foi, né, o universo cinematográfico, principalmente da Marvel. Então tem muita gente consumindo quadrinhos. Por que não aproveitar, então, essa leva de novos leitores de quadrinhos para também não entregar ciência na mão dessas pessoas? Desculpa, o Carl Sagan sempre falava, né, que a criança é um cientista por natureza e a gente tira isso dela, né? Então, eu penso nisso, né? Eu não tenho filhos ainda, mas tenho 2 sobrinhos aqui que a gente tem bastante contato, né? E eu tento mostrar ciência para eles, né? Tento fazer com que eles tomem gosto pela ciência desde já. Não que eles necessariamente vão ser cientistas, mas vão ter apreço pela ciência, né? Que é o que está faltando atualmente, né? Então, e é muito louco, né? Tu não precisa de muito para estimular uma criança ou um adolescente a questionar as coisas. Eu vou dar um exemplo que eu tive, né? Uma situação que eu tive recentemente. Em duas instituições de ensino, no mesmo ano do ensino médio, em um dos colégios, eu trabalhei um assunto meramente teórico, porque o colégio não tem laboratório, não tem uma área onde eu pudesse fazer uma aula prática, e no outro eu fiz esse mesmo assunto, trabalhei esse mesmo assunto, mas através de uma aula prática, que era inclusive uma aula de botânica, né? Adolescente costuma não ser muito fã de botânica, ainda mais a parte de classificação de angiospermas em monocotiledônia, dicotiledônia, que é um troço completamente defasado na academia, mas que a gente ensina até hoje no nosso ensino médio, né? Para tu ver, né, o quanto a ciência demora para chegar no nosso ensino básico. Mas enfim, críticas ao ensino básico à parte, fui lá eu, num dos colégios, então, dei várias espécies de angiospermas para eles, listei as diferenças básicas entre os dois grupos, e assim, cara, questão de minutos, eles já estavam cortando o caule ao meio, abrindo as folhas, tentando despedaçar cada componente da flor para saber me dizer, essa flor é trímera, é pentâmera, como é que são os vasos condutores, eles são distribuídos de forma concêntrica, eles estavam eles mesmos, eles começaram a perguntar um para o outro. Até então, ninguém tinha dado, assim, a mínima para botânica, até aquele momento, em que eles passaram a eles mesmos botar a mão na massa e se questionar, por que isso é assim? Será que isso que eu estou vendo é dessa forma? Será que numa outra planta que está classificada nesse mesmo grupo eu vou encontrar as mesmas características? Eles passaram a se questionar. Enquanto na outra instituição, que daí eu não fiz essa aula prática por falta de estrutura, não houve um comentário sequer sobre o assunto.
Então não é difícil tu estimular a curiosidade. Não é difícil, cara. Tu não precisa de muito para que um pouquinho daquele cientista, né, que toda criança tem, ele venha em direção à superfície. Tu não precisa de muito para isso. E os quadrinhos, nesse sentido, né, entram como uma ferramenta para atrair essa curiosidade. Porque tu pode botar uma narração fictícia realmente para conduzir aquela história. Tu pode fazer isso. Tu pode utilizar como forma de entretenimento, mas inserir ali um conhecimento científico. Fazer os personagens passar por alguma situação em que eles precisaram utilizar a ciência e não superpoderes, né, para conseguir superar aquele desafio. Eu tive um professor no ensino médio, cara, que o bicho é completamente surtado. Talvez vocês conheçam o Otávio, de física. Ele sempre dizia assim, cara, tu tem que ir atrás de solução para os teus problemas. Tu tem que sair de casa, tu estás atrasado para uma entrevista de emprego. Tua geladeira tá vazando. O que tu vai fazer? Nem que tu amarre ela com uma corda e deite ela no chão para ela parar de vazar, mas tu vai dar um jeito de resolver aquele problema. E tu só vai dar um jeito botando a mão na massa, cara. Tu tem que entender como aquilo funciona. Por que tá vazando? O que tá causando esse vazamento? E aí entra a pesquisa, né? Tu entrares na parte de observação, no método científico, né? A gente sempre começa com uma observação. Sim. Tu tem que entender por que aquele fenômeno está acontecendo, por que a minha geladeira está vazando. Para daí pensar em soluções para aquele problema. O próprio método científico é um conceito que parece que o aluno conclui o ensino básico não entendendo como a ciência é feita. Termina o doutorado e não sabe. Então, cara, hoje, por exemplo, assim, né, um aluno me perguntou assim, a gente acabou entrando num mérito de crenças e religiões e tudo mais, e eu nunca falo sobre esses assuntos em sala, né, até porque eu acho que é algo muito pessoal da pessoa e tudo mais. E não querendo entrar muito no mérito, eu falei, olha, cara, eu tenho uma filosofia minha, não particularmente não considero uma religião, e que eu coloco ela em prática no meu dia a dia. Aí eles que ficaram curiosos e tudo mais, e aí queriam saber, e chegou um aluno e perguntou assim, professor, mas daí tu acredita na ciência, é a tua religião? Eu falei, meu amigo, ciência lida com fatos, com observações que foram testadas, obtendo resultados que podem ser replicados por qualquer pessoa em qualquer canto do planeta. Eu não acredito na ciência, eu aceito a ciência. Eu só vou deixar de aceitar aquela ciência se uma ciência melhor for feita em cima dela, provando que aquilo originalmente estava errado. Ciência não é religião, cara. As pessoas têm essa visão de que a ciência é um negócio místico, em que os cientistas, meu Deus, vão fazer uma vacina com um chip aí para controlar a mente das pessoas. Cara, não faz sentido, meu amigo. Se eles fizessem a mínima ideia de quantos comitês de ética a gente tem que submeter para poder iniciar um projeto e depois para conseguir publicar esses resultados, eles não falariam esse tipo de asneira. É o que eu digo. A pessoa conclui o ensino básico sem saber o que é ciência, sem saber como funciona a metodologia científica. Existe uma defasagem muito grande no conhecimento científico do brasileiro ao sair do ensino básico, né? A própria evolução, cara. A minha turma, né, teve a parte de evolução humana com a professora Andréa Marreiro, e ela costumava dizer assim, né, eu vou trazer um trecho de um texto que tem uma explicação errada a respeito da evolução, e eu quero que vocês justifiquem. E ela já concluía essa frase dizendo assim, ó, e eu já sei que a maioria de vocês vai ser lamarquista. Vão dizer que é daquele jeito porque precisou ser assim. Eu falo isso em sala, João. Eu falo que a evolução e a genética são dois. Eu digo para os alunos que a gente não pode pensar seguir a nossa intuição. Porque a nossa intuição, na evolução, ela é lamarquista. Uhum. ela engana a gente. Né? Então, não que Lamarck estivesse totalmente errado, né, Geisa? Porque, para quem teve aula com o professor Caio, né? Muita coisa do Lamarck se aproveita. A gente no ensino médio simplifica tudo, né, João? A gente, Lamarck estava errado, né? Mas a teoria, as premissas básicas da ideia deles estavam erradas, né? E aí a gente pensa intuitivamente de forma lamarquista, eu concordo contigo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Então, e muitas vezes o aluno do ensino superior sai de um curso de biologia, né, com concepções erradas da ciência que ele mesmo estudou e em tese recebeu, né, um diploma que diz que ele é especialista naquilo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Daí a necessidade de ferramentas que popularizem conhecimentos científicos. Esses dias, eu até vi uma discussão na internet, assim, tava rolando um meme de uma página e tal, que dizia que, tipo, deixa as pessoas falar que vão se pesar, deixa dizer que o frio vai entrar. Aí alguém comentou algo no sentido que dizia, tipo, tem que saber diferenciar a linguagem popular da linguagem científica. Mas se a gente popularizar a linguagem científica desde cedo, ela vai se tornar uma linguagem popular. Não tem por que haver essa separação. Não vejo sentido em usar esse argumento, linguagem popular e linguagem científica.
Porque se a pessoa, desde cedo, tem contato com essa linguagem, ela vai saber apropriar aqueles conceitos, ela vai saber utilizar esses conceitos. Então ela não vai falar que vai se pesar, ela não vai falar que vai medir a pressão, ela não vai falar que o frio vai entrar. Não, porque ela vai entender esses conceitos desde cedo. E aí o popular vai ser utilizar o termo correto, né, a terminologia correta. Não vai falar que a evolução é só uma teoria, né? Cara, as pessoas não sabem o que é uma teoria, né? É o que, na verdade, teoria, popularmente, né, o que as pessoas chamam de teoria é hipótese, né? Não, exato. É uma opinião. Eles acham que teorias são opiniões. Porque Isso. o cara acha que a seleção natural funciona dessa forma. A própria evolução no conhecimento popular, evolução significa necessariamente melhoria. Isso. Então, vamos evoluir para nos tornar seres que se conversam por pensamentos e não sei o que. A pessoa pensa sempre na melhoria. Então, pobres serpentes, né? Que perderam os 4 membros. Então, elas pioraram. Os corações mais dos peixes primitivos tinham 5 cavidades, a gente tem só 4 agora, nos mamíferos e aves, então era um coração mais complexo, né? Então, melhoria. E outra coisa, né? Se para a população geral, se uma espécie surgiu aqui, uma espécie B surgiu de uma espécie a espécie A tem que ter sumido. Automaticamente ela foi extinta, Se a gente veio do macaco, como é que ainda existe macaco? Né? Então, são conceitos muito rasos, né? A gente tem muito trabalho pela frente, João e Jason. Tem muito trabalho pela frente. Com certeza. Tentar os próprios X-Men, né? Voltando a fazer o link com os quadrinhos, eles são reconhecidos como uma espécie à parte, né? Eles não são Homo sapiens, eles são os Homo superior. Eles seriam o que vem após o humano, né? São melhores que os humanos, o próximo passo na evolução humana. Então, até em quadrinhos mainstream, tu tens essa ideia de que evoluir é melhorar. Tu vai se tornar melhor, né? Evoluir é sempre uma progressão, e uma progressão que é linear, né? A ideia de que evolução é contínua. Acho que todo mundo, quando pensa em evolução no ensino básico, lembra da famosa imagenzinha, né, do macaquinho que vai ficando cada vez mais ereto até dar origem ao humano bípede 100% adaptado ao bipedalismo, né? E pelado, né, com menos pelos. Aí se olha a evolução humana, todos os raminhos que vem lá, do Australopithecus aí divide, aí chega os Homo, aí bagunça a cabeça da galera. O pessoal pensa muito linearmente. Não, e eu costumo, na aula de evolução humana, mostrar, cara, eu costumo mostrar a filogenia, né, a hipótese atual para explicar a origem do ser humano moderno, e eles ficam tipo, meu Deus do céu, é um negócio muito mais complexo, a gente tem essa ideia de que é um processo linear. Porque, mais uma vez, a ciência que está sendo comunicada dentro de sala de aula, ela não está sendo comunicada da maneira correta, né? Não está sendo comunicada de maneira eficiente. É verdade. Eu sempre digo para os alunos também que existe a biologia do ensino médio e a biologia de verdade. Eu falo também isso. Então, a gente, às vezes, cara, tem coisa que tu vai ter que passar para os alunos porque eles vão prestar vestibular, mas eu falo, galera, na real, não é bem assim, né? A minha área de expertise é o reino fungi, né? Os funguinhos. E, cara, eles são um dos grupos, assim, dentro da classificação taxonômica vista no ensino médio, mais defasada de todas. Pô, eles têm a estrutura produtora de esporos, né? O esporoma, o esporóforo, até hoje chamado de corpo de frutificação. Frutificação, Coisa que é ensinada em sala de aula já tem umas 5, 6 décadas. Já não é assim há pelo menos 2. Então, é complicado. Eu sempre digo para eles, olha, gente, vocês estão aprendendo dessa forma porque vocês vão encontrar assim no Enem, no vestibular. Mas, na verdade, se chama assim, é dessa forma. É bem complicado. Eu vou falar dos mixomicetos, né, João? Para eles, nossa, cara. Bagunça tudo. O próprio reino protoctista, que não faz sentido nenhum enquanto reino de classificação, né? Ele é basicamente os pré-animais, os pré-vegetais e os pré-fungos. E nesse sentido, no ensino básico, né, os mixomicetos praticamente não existem, né? Acho que menos de 5% dos professores de biologia do país falam na existência dos mixomicetos. Eu falo porque tem essa proposta do meu curso aí de ser uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Mas realmente é pouca gente que fala aí. João, cara, que episódio sensacional. Cara, ficou demais mesmo. Gostei muito, aprendi muito contigo aqui, né? E já vamos alinhar mais para frente um outro episódio. Não sei se tu gosta de games também, se tu é um gamer, né? Mas pensei aí, então, pra gente falar alguma coisa de ciência relacionada a jogos também. Agora me surgiu com certeza, cara. Né? Tem diversas séries que usam a biologia como
elemento base da Aham. narrativa, né? É a própria série de jogos bem famosinha atualmente, né? Assassin's Creed. Muita gente associa ela à história, né? Mas na realidade, o que explica essa viagem nas memórias e tudo mais é uma origem genética. Existia uma civilização anterior à humana que tinha um DNA com uma tripla hélice. Olha só a loucura. Era um DNA com 3 cadeias de nucleotídeos. O que quimicamente nem faz sentido. Mas enfim, eles tentam dar uma explicação biologicamente plausível, né, para a gente conseguir acessar memórias ancestrais. Mas enfim, isso a gente deixa para um próximo episódio. Vamos alinhar esse próximo episódio, porque eu já fiquei interessado, nem sabia. Eu já estava pensando em outros joguinhos aqui, mas esse aí já me interessou. Então tá, João, obrigado mesmo, cara, pela participação, pelo teu tempo, obrigado por essa aula que você deu aí. Foi muito legal e vamos combinar outros episódios aí. Tá bom, cara? Obrigado mesmo. Agradeço o convite. Podem contar comigo sempre que precisarem. Foi uma honra enorme participar do Vem Cienciar, um programa que eu consumo aí regularmente. E agora eu vou me ouvir, olha só que loucura, né? Essa é a minha segunda participação de um podcast, na verdade. Na semana passada eu participei do Abobrinhas Existencialistas, de um amigo nosso em comum, do Bruno e da esposa dele, a Bruna, para falar eu mesmo, né, umas abobrinhas ali sobre cinema e entretenimento de maneira geral. E agora foi a oportunidade de falar um pouquinho de ciência e também de quadrinhos, né? Duas áreas que sempre me atraíram, sempre vão atrair, e espero que em breve, cada vez mais, eu possa integrar essas duas, né? Fazer ciência utilizando a linguagem dos quadrinhos. Aí quem sabe aí no futuro, dentro de alguns anos, a gente veja aí o resultado dessas minhas empreitadas. Vai dar certo, cara, vai dar certo, vai dar certo. E, aliás, pessoal, ouçam Abobrinhas Existencialistas do Bruno e da Bruna. Sou suspeito para falar. Muito bom. O episódio com o João e com a Gabi ficou muito bom. E sou suspeito para falar, né, cara? Porque o Bruno e a Bruna são meus amigos de longa data. Aliás, hoje eu sou padrinho do filhote deles, do Bento, aniversário né? do Bento. Hoje é aniversário do Bento. Fazendo 3 aninhos hoje. Beijo pro Bento aí. Valeu, então, João, obrigado. Jason, obrigado, vamos despedindo aqui. Deixa tu despedir aí da galera. Tem que agradecer muito o João, realmente. Prazer revê-lo, João, mesmo que aí à distância, pela telinha. Saber que tu tá bem aí, desenvolvendo suas habilidades. Tenho certeza, né, você identificou um nicho super importante aí para fazer divulgação científica. Vai dar certo, a gente vai conversar mais a respeito disso aí no futuro, né? Tenho certeza, teu talento vai te levar longe aí nessa área. Marquinhos, o João citou ali o Cientirinhas, que é do colega nosso, Marco Merlin, né, que foi um dos fundadores aí do Dragões de Garagem, que o Marquinhos tanto adora e que o Vem Cienciar segue, né, lá no Instagram. Vou citar aqui também 2 colegas que, estudando para fazer esse episódio aqui com o João, eu acabei entrando em contato, 2 pesquisadores aí que eu não conhecia especificamente, que fizeram um material muito interessante para quem quiser fazer uma leitura básica sobre esse assunto super importante, que são as histórias em quadrinhos, aí dentro da temática de divulgação científica. Então, é a Célia Ferreira de Souza e o Marcelo Franco Leão, que fizeram um projeto muito interessante lá com os estudantes do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, o IFMT. Eles publicaram, então, em 2018, aí uma revista, basicamente, né, que tem o título If Comics, IF do Instituto Federal, né? Quadrinhos para divulgar a ciência. E aí eles misturam um pouco da ciência por trás ali da divulgação científica, da ciência especificamente das HQs dentro da educação científica, e dentro do livro tem alguns exemplos do trabalho que foi desenvolvido com os estudantes de ensino médio. Muito interessante, dá para achar na internet aí gratuitamente, então fica a dica para todos vocês aí que se identificaram ou que gostaram muito desse assunto aqui hoje, como eu, né, e ouviram, aprenderam um monte aí com o João, como eu também, né? Então vocês podem seguir lendo um pouco mais sobre isso. Um grande abraço para vocês todos e até o nosso próximo episódio.